Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos continuar o conteúdo da última aula? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente começou falando sobre vírus, depois a gente começou a falar algumas questões sobre coronavírus, e daí a gente vai continuar falando algumas questões que não necessariamente são sobre coronavírus, mas que estão muito em voga hoje com toda essa questão de não ter tratamento por Covid-19 e tudo mais. E que também acabam sendo questões de atualidade, que eu acho que é muito importante que vocês saibam, porque, de novo, pode despencar isso na prova, dado que foi o assunto do ano, certo? E daí, lá no finalzinho da aula, a gente começou a falar sobre cloroquina e que ela não funcionava, mas que tinha gente que tinha falado que tinha tomado e tinha melhorado. A gente vai entender um pouco por que que isso acontece, porque isso está ligado ao processo de testagem de remédios, né? Então, por que que tem gente que toma um determinado remédio e fala, olha, eu melhorei, mas cientificamente falando a gente fala que o remédio não tem eficácia. Como é que ele tem eficácia, mas não tem eficácia? Como é que funciona isso? Então, vamos entender melhor esse tema. Primeiro, como é que remédios são testados, né? Quando a gente fala de testagem de remédio, a gente tem alguns pontos importantes para serem levados em consideração na hora de analisar os resultados. O primeiro deles é o seguinte, que o sistema imunológico ele tem a capacidade de curar infecções sozinho. Tudo bem? A gente não tem um tratamento claro para a Covid-19 até hoje, certo? Mesmo assim, tem uma porrada de gente curada no mundo já. Por quê? Porque o sistema imunológico ele tem vários mecanismos de defesa, onde ele consegue controlar a infecção, gerar anticorpos e deixar você imune àquela doença. Para o caso do Covid-19 em específico, ainda não se sabe por quanto tempo você fica imune através desses anticorpos gerados pelo seu próprio sistema imunológico, tudo bem? Ainda não se tem esse dado, até porque a doença surgiu em dezembro, né? Já varreu o mundo inteiro, mas surgiu em dezembro, então a gente não sabe muita coisa ainda. Então o que a gente sabe é, o sistema imunológico consegue combater essa doença e gera anticorpos. Mas a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos duram. Então, assim, você tem um remédio, você dá um remédio para uma pessoa, você tem que saber se o remédio de fato curou a pessoa, se foi o próprio sistema imunológico dela que curou e o remédio na verdade não tem efeito nenhum. Então você tem esse problema na hora de analisar. O segundo problema, quando você está analisando o remédio, é o seguinte: que todo remédio, independente do remédio, mesmo que seja um remédio falso, mesmo que seja uma pílula de farinha de trigo, ele vai ter um efeito psicológico nas pessoas chamado de efeito placebo. Ou seja, qualquer remédio, qualquer coisa que você der para a pessoa que ela tome achando que é um remédio de fato, pode criar um efeito psicológico nela de cura. Isso é bizarro, mas é um efeito que é largamente conhecido pela ciência e que a gente sabe que acontece. Então aqui a gente tem dois problemas quando a gente vai falar que um remédio funciona. O primeiro deles é que mesmo se ele não funcionar, o sistema imunológico pode curar a pessoa. O outro problema é que mesmo se ele não funcionar, você tem esse efeito placebo onde o sistema, não o sistema, né? Onde o psicológico da pessoa pode curar ela de alguma forma. É bizarro isso, mas acontece. Então, por exemplo, de novo, se eu der uma pílula de farinha de trigo, que a gente sabe que não tem efeito nenhum para nada, e você der isso para uma amostra de pessoas, você vai ter uma parcela de pessoas que vai ser curada mesmo tomando uma pílula de farinha de trigo que não tem efeito nenhum. Então, isso explica por que tem gente que fala que toma cloroquina e melhora. Efeito placebo. O remédio ele tem um efeito psicológico. Agora, quando a gente está testando o remédio, o que a gente quer saber? A gente quer saber se ele é um simples placebo ou se ele realmente tem um efeito no organismo que causa cura ou que causa melhora de sintomas. Tudo bem? Então, esses são os principais desafios na hora de fazer essas testagens. Então, na prática, como é que isso funciona? A gente desenvolveu lá o remédio e tem todas as fases de desenvolvimento, né? Primeiro você vai fazer na fase que a gente chama in vitro, que você vai testar em células isoladas. Depois você vai partir para uma fase que você vai ter que testar em um animal, e não tem jeito, precisa testar. Faz parte do protocolo da Anvisa só aceitar remédios que são testados em animais. E a gente ainda não tem nenhuma alternativa muito eficiente para essa testagem, então não tem o que fazer. A gente precisa testar ou em camundongo, ou em coelho, ou em macaco, ou em cachorro. Isso vai depender muito do caso, mas precisa ser testado. Camundongos são mais preferidos. Eu não sei exatamente porquê, depois eu posso colocar essa informação lá no Moodle. Mas camundongos são mais utilizados. Então vamos lá.
Você primeiro tem essas fases iniciais, onde você testa in vitro e testa no animal. E depois que você consegue alguns resultados interessantes, e você consegue provar que ela é segura, você começa a testagem em humanos. E daí a testagem em humanos ela vai ter algumas fases que eu vou falar daqui a pouco, mas de forma simples. Você vai pegar uma amostra, que é uma quantidade X de pessoas lá, e essa quantidade você tem cálculos estatísticos para saber qual é a quantidade ideal, mas obviamente não dá para você testar na população inteira do mundo, então você vai pegar uma amostra e você vai dividir essa amostra em duas partes, né? Uma parte das pessoas da amostra vão ficar em um grupo chamado grupo controle, e uma outra parte das pessoas vai ficar em um grupo chamado grupo tratamento. Por que que a gente faz isso? O grupo controle vai ser o grupo que vai receber o remédio placebo, né? Vai ser um remédio falso onde a gente vai testar, onde a gente vai testar não, onde a gente vai colocar em xeque o grau de efeito de um placebo qualquer. E no grupo tratamento a gente vai dar o remédio de fato que a gente está querendo saber se funciona ou não. No caso a cloroquina, por exemplo, né? Então vamos imaginar, a gente deu a cloroquina para esse grupo e deu um remédio falso para esse. Como eu já expliquei para vocês, esse grupo vai ter uma parcela de pessoas curadas. Por quê? Por causa do efeito placebo, por causa do sistema imunológico, por uma série de fatores. Mas não por causa do remédio, porque a gente deu um remédio falso, a gente já sabe que ele não funciona. E aqui a gente vai dar a cloroquina, que é o remédio que a gente está querendo testar, para esse outro grupo de pessoas. E a gente só conclui que o remédio funciona quando a gente perceber que a taxa de cura desse grupo, basicamente, é maior que esse. Ou seja, a gente consegue provar que o remédio ele é mais do que um placebo, que ele é realmente eficaz e que não é um simples efeito psicológico que está por trás daquela cura. É um efeito que é comprovado cientificamente, estatisticamente, que funciona. Tudo bem? Então, de novo, qual que é o problema de todos os medicamentos que se tem indícios hoje de que funciona, mas que não se tem eficácia comprovada? São remédios que naquela primeira fase de testes em macacos, in vitro, em células isoladas, funcionou muito bem, mas quando a gente fez esses testes aqui já não funcionou. Tudo bem? Então, é basicamente essa a questão. Então, vai ter muita gente que vai falar, ah, a cloroquina funciona e tal, mas assim, enquanto não fizer um estudo bem feito, com, com consenso de que ele foi bem feito, de que ele utilizou os métodos corretos e que mostrou essa diferença entre o grupo tratamento e o grupo controle, a gente não pode afirmar que o remédio funciona, tudo bem? E é muito importante a gente provar que o remédio funciona antes de colocar ele no SUS, antes de indicar para um tratamento, porque remédios são perigosos. Tá? Todo remédio tem efeito colateral, e já aconteceu assim muita merda na história da humanidade com remédio que não tinha uma testagem tão boa e que foi dado para a população, né? A gente tem um caso muito comum que todo mundo cita, para quem for da área de saúde vai ouvir falar muito desse caso, que é o caso de um remédio chamado talidomida. O que foi a talidomida? A talidomida foi um remédio que ele foi feito para, aliás, eu não sei se ele foi feito para isso, mas ele era receitado para prevenir enjoo durante a gravidez. Só que assim, não se tinha muitos testes sobre o remédio, mas você tomava e parava o enjoo. Só que qual que era o problema? A talidomida era um remédio que ele diminuía a capacidade de se formar vasos, né? Ou seja, vasos sanguíneos. Ele diminuía o crescimento de vasos. E isso gerou um grande problema nos bebês depois. Então a talidomida gerou uma geração de bebês que nasciam sem braço, sem perna, ou com algum problema do tipo, por conta desse efeito da talidomida de diminuir o crescimento de vaso sanguíneo. Então o membro acabava não se desenvolvendo. Então hoje, por exemplo, a talidomida, até onde eu sei, ela é usada, por exemplo, em tratamento de câncer, porque o câncer tem a característica de você, ele vai crescendo, né, e dele vai formando vários vasos sanguíneos. E daí a talidomida vai retardando esse crescimento desses vasos sanguíneos, retardando a diminuição do câncer. Claro que isso para casos específicos de câncer, tá? Não são todos também, ela não é a cura do câncer.
Aliás, eu não sei se dá pra falar em cura do câncer, né? Porque cada câncer tem a sua característica. Mas, no geral, ele tem esse efeito. Então a gente gerou uma geração de bebês que nasceram com uma série de problemas por conta de remédio que não foi bem testado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outro ponto importante na hora da gente ficar receitando remédio e tudo é que o SUS é um sistema público, é um sistema de abrangência universal no país, tem 200 milhões de pessoas no país, então é muito dinheiro e ele precisa ser muito bem administrado em termos de alocação de recursos. Então você alocar recurso em um remédio que não funciona é você jogar dinheiro fora e dinheiro é muito precioso no sistema de saúde do tamanho do nosso. Então é um outro ponto que tem que tomar cuidado. Eu tenho que gastar nas coisas que fazem sentido. Não faz sentido gastar num remédio que não tem comprovação científica. Porque você tem os efeitos colaterais que podem piorar o quadro do paciente, daí você vai acabar gastando mais para curar os efeitos colaterais e você acaba dando um remédio que não funciona também, você joga dinheiro fora de qualquer jeito, quando você poderia pegar aquele dinheiro e alocar em outras coisas, comprar mais respirador ou investir em coisas que a gente sabe que melhora os sintomas de fato, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora a gente falou de remédio, entendeu como é que ele é testado, entendeu porque tem gente que toma cloroquina e melhora, entendeu o perigo de você ficar receitando remédio sem nenhum tipo de comprovação científica. Você tem um problema com a própria pessoa que está tomando, você tem um problema com o sistema de saúde como um todo, então não. Quando aparecer um estudo bem feito, beleza, receita para todo mundo, sai tomando porque a gente precisa combater essa doença. Mas enquanto ele não aparecer, não adianta ficar fazendo loucura porque vai ser pior. Tudo bem? Agora vamos falar sobre vacina. O que é a tal da vacina que está todo mundo louco para desenvolver para achar uma cura para o Covid-19? Como eu disse para vocês agora há pouco, o sistema imunológico ele tem a capacidade de curar infecções sozinho. E daí depois ele gera anticorpos que combatem essa infecção e que deixam a pessoa imune àquela doença. Então a vacina ela aproveita esse conceito do sistema imunológico gerar anticorpo. Como? A vacina ela é uma indutora desses anticorpos, só que sem fazer com que a pessoa contraia a doença. Ou seja, eu peguei Covid-19, meu sistema imunológico vai começar a combater a doença e ele vai gerar anticorpos que vão me deixar imunes. A ideia da vacina é eu conseguir gerar esses anticorpos sem a pessoa ficar doente. Ou seja, quando a pessoa tiver realmente contato com o vírus, ela já vai estar imune, já vai ter os anticorpos e vai ficar tudo bem. Beleza? É basicamente essa a ideia da vacina. É estimular a produção desses anticorpos mesmo sem o organismo ter contraído a doença. E como é que a gente faz isso? A gente pega partes do vírus e injeta no organismo. Você não injeta o vírus inteiro, porque senão a pessoa vai ficar doente, vai ocorrer todos aqueles processos de infecção, transcrição, tradução e toda aquela papagaiada que a gente já falou na última aula. Porém, se eu colocar só partes, eu não vou causar uma doença na pessoa, porque é só partes. Ou a gente pode trabalhar com o conceito de vírus atenuado, que é você trabalha com o vírus inteiro, mas você faz com que ele não seja mais infeccioso e cause doenças de fato. E você coloca isso dentro daquele vidrinho de vacina, coloca numa agulha e injeta na pessoa. E daí essas partes, ou esse vírus atenuado, ele vai estimular uma resposta imunológica, como o vírus inteiro faria, só que sem causar doença e gerando anticorpo. É uma ideia genial, não é? Quem inventou a vacina foi um gênio. Portanto, quando alguém vacinado entra em contato com o patógeno, o organismo já está treinado e já sabe como agir. A vacina é como um treino. Você dá para a pessoa e o corpo ele vai gerar os anticorpos, vai já lá gerar suas estratégias para combater o vírus. Porém, ele não contraiu o vírus. Você não ficou doente, você não ficou com falta de ar, você não precisou do respirador, mas você tem os anticorpos para enfrentar essa doença numa boa. E vamos lá. E por que se achar uma vacina é tão complicado? Por que está essa luta desde o início do ano e ninguém consegue achar? Vacinas também são problemáticas de testar. No geral, remédios e vacinas demoram muito tempo. Para vocês terem ideia, o tempo de desenvolvimento de um remédio chega a 20 anos. Desde lá do início, onde se testou no laboratório e se viu que tem algum efeito. Às vezes o principal problema está em achar algum remédio que causa algum efeito. Então, de cara, você tem um monte de moléculas que você vai testando, 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 até que você acha uma que é promissora
e que depois você tem mais várias fases de testagem que ela pode falhar nessas fases e depois você vai ter que voltar lá para o início e separar mais um monte de moléculas e ir testando de novo. Então é um processo que demora muito tempo. E a vacina, ela é um pouco assim também. Claro que assim, hoje em dia a gente já desenvolveu bastante vacinas, a gente está com algum tipo de tecnologia já à disposição, mas ainda é um processo que demora muito, porque geralmente ela vai falhando aos longos da fase, daí você precisa ou achar novas moléculas para fazer novas vacinas, novas partes de vírus e tudo mais, para você ir testando. E por isso que é bom agora o Covid-19, porque tem várias vacinas sendo testadas ao mesmo tempo, então provavelmente a maioria delas vai falhar, mas a chance de alguma chegar lá no fim e ser disponibilizada para a população é muito maior. Tudo bem? Mas vamos lá. Primeiro, as vacinas têm esses testes in vitro, né, onde você isola as partes do vírus, que pode ser uma simples proteína que está lá no capsídeo ou no envelope do vírus. E daí você testa isso in vitro, em células, em placas de vidro e tudo mais, só para ver se funciona. Quando você passou desses testes, você tem que ir para os pré-clínicos, que a gente chama, que são testes que a gente faz em animais. E, de novo, tem que ser animal. Toda vacina ela também é testada em animal e não tem o que fazer hoje, pelo menos. Tem algumas propostas de se criar sistemas computacionais que simulem organismos de animais, só que organismos biológicos são muito mais complexos. Aliás, são muito complexos. Então você precisa de uma capacidade computacional muito grande. E assim, hoje a gente já tem uma capacidade computacional muito grande, mas ainda não é suficiente para a gente conseguir simular isso. Então, infelizmente, a gente tem que passar por essa fase em animal e não tem jeito. Eu sei que tem toda a questão, que a gente judia dos animais e tudo mais, mas a gente ainda não achou nenhuma alternativa viável e a gente precisa das vacinas, né? Infelizmente. Claro que assim, tem várias questões éticas acerca do teste em animal. Quando você vai fazer alguma pesquisa, você tem que passar pelo comitê de ética. Ele vai analisar seus processos, vai analisar se você não está abusando demais do animal. E se você estiver abusando, ele não vai aprovar sua pesquisa, tudo bem? Eu tinha até um professor na faculdade que falava, teste em animais, mas teste com decência. Não é porque a gente está testando remédio em animal também que a gente vai fazer todo tipo de atrocidade com o animal, tudo bem? Então tem várias preocupações aqui para a gente conseguir testar sem fazer com que o animal sofra muito, tudo bem? Então existe esse cuidado. Mas a gente não consegue eliminar o animal do processo ainda. Espero que um dia a gente consiga ter sistemas computacionais capazes de simular isso. Apesar que são muitas variáveis, né? Você tem variáveis químicas, variáveis físicas. Talvez existem variáveis que a gente nem mesmo conhece ainda. Mas enfim, vamos torcer para que um dia isso aconteça, para que a gente consiga realmente não utilizar animais, que seria o ideal. Mas hoje é impossível. Mas beleza. Você testou in vitro lá, viu que funciona. Testou em animal, viu que funciona. A próxima fase é a que a gente chama de fase 1. Como é que é o teste fase 1 de vacina? Você dá vacina para pessoas saudáveis, você não dá vacina para pessoas doentes. Por que você faz isso? Para você testar se a vacina é segura. Nessa primeira fase você está querendo saber se a vacina vai gerar algum tipo de alergia, se a vacina vai gerar algum tipo de efeito colateral muito forte, e se gerar, a vacina vai ser eliminada e não vai chegar nas outras fases, tudo bem? Então essa história, meu Deus, não vou vacinar porque dá alergia, porque dá não sei o que, isso é mentira, porque isso é testado na primeira fase, gente. Isso nem passaria para as outras fases se tivesse algum tipo de problema. Tudo bem? Então é seguro. Então testou aqui, fase 1, nos voluntários você passa para a fase 2, que é para a população-alvo. Tudo bem? Então você vai realmente testar a fim de saber se a vacina realmente vai combater a doença ou não. Então aqui a gente vai testar a eficácia da doença de fato mediante a doença. Tudo bem? Então aqui você vai testar de fato se a vacina ela combate a doença ou não. Aqui você testa se ela é segura, aqui você testa se ela funciona, que é o chamado teste de fase 2. O teste de fase 3, como é que ele funciona? Você testou aqui, viu que é segura, testou aqui, viu que funciona, você vai fazer estudos chamados estudos randomizados multicêntricos. Por que multicêntricos? Porque você faz em várias regiões do mundo ao mesmo tempo. Por que você faz isso? Porque a genética das populações ao redor do mundo elas são diferentes. A genética brasileira é uma bagunça,
Mas, por exemplo, a genética do asiático é diferente da genética do europeu. Mas claro que são todos humanos e é todo mundo igual e não confunda as coisas, tudo bem? Mas, geneticamente falando, são diferentes e podem gerar efeitos diferentes de acordo com remédios. Tem remédio que funciona muito bem com a população japonesa que às vezes não funciona com a população europeia. Isso existe. Por mais bizarro que aconteça, isso existe. Porque a genética é um pouquinho diferente, tá? Não é muito diferente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, são diferentes. Então é importante que você teste em várias regiões do mundo para ver se sua vacina ela se adequa a essas diferentes variações genéticas ao redor do mundo, tudo bem? E também você aumenta a amostra da população-alvo e é mais um teste para você realmente confirmar que a vacina funciona, tudo bem? Então é basicamente isso, teste in vitro, a primeira testagem ali com células para ver se realmente tem algum efeito, depois pré-clínicos em animais para realmente reforçar em um organismo mais complexo que ela funciona. Depois você vai testar segurança em humanos, eficácia em humanos e na fase 3 eficácia em humanos um pouquinho diferentes, né, que são humanos de diferentes regiões do mundo. Tudo bem? É tanto que, geral, eu gosto muito de ler as notícias de vacina, né, sobre a Covid-19. Então, quando está na fase 1, surgiu uma vacina, está em que fase de pesquisa? Fase 1 fase 1 eu não sei nem se funciona, não vou ficar feliz. Chegou na fase 2 eu já fico um pouquinho mais alegre. Mas quando chega na fase 3 eu já fico, caraca, isso pode ter alguma coisa mesmo. Inclusive no Brasil hoje a gente tem duas vacinas fase 3 sendo testadas. Uma está sendo testada pela Unifesp, que foi onde eu fiz minha graduação, e outra pelo Butantan, que é onde eu faço minha pós. Então eu estou bem envolvido com a galera que está testando isso aqui. Mas, mas enfim, é muito bom ter duas vacinas já fase 3 no país, significa que a gente já teve algum avanço, porque pode acontecer diversas vezes das vacinas falharem nessas fases aqui, nessas 4 fases que a gente falou aqui. Então, quando elas falham em algumas dessas fases, ela obviamente vai ser retirada, e como a chance de falhar aqui é alta, aliás, em qualquer fase é muito alta, então é muito bom que tenha candidatos que chegaram até aqui. Meus parabéns para vocês, duas vacinas que estão sendo testadas. E o legal da vacina do Butantan, inclusive, é que ela está sendo feita em parceria com uma indústria chinesa que foi quem foi que realmente fez a vacina de fato, e está rolando um processo de transferência de tecnologia. Ou seja, os chineses vão passar o conhecimento de produção da vacina para a gente aqui no Butantan, e daí, se realmente a gente conseguir concluir a fase 3 e se provar que a vacina funciona, o Butantan já tem capacidade de produzir essa vacina e o Brasil vai ser um dos primeiros países a conseguir tomar essa vacina, ainda bem, porque o negócio está muito feio aqui. Tudo bem? Falando em coisa feia, eu conversei com a Carol, ela vai falar mais algumas coisinhas sobre Covid-19, sobre coronavírus no plantão. Aí ela vai passar a data certinho para vocês. E daí vai ser legal, enfim, assista o plantão dela. Eu gosto muito das explicações da Carol, porque ela fala de uma forma mais calma do que eu, e ela é muito legal. Então vale a pena. Mas enfim, tem mais uma fase aqui que é a fase 4, que tem gente que nem fala que ela existe, mas ela existe, que é a chamada fase de farmacovigilância. O que é isso? A gente testou, chegou na fase 3, você já pode dar. Aliás, você já vai entrar com o pedido na Anvisa para você comercializar essa vacina para as pessoas realmente já tomarem e se beneficiarem disso. E daí a fase 4, ela é basicamente uma fase de vigilância, para ver se não vai surgir, depois que você expandir isso para o mundo todo e tiver um monte de gente tomando, você vê se não tem nenhum tipo de efeito colateral que nenhuma dessas fases detectou, se tem algum tipo de problema, então tem essa vigilância. Então, de novo, para as pessoas que são anti-vacinas e não sei o que, vocês são completamente malucos. Porque você tem várias fases para testar se a vacina funciona ou não. Isso são estudos muito sérios, tem uma análise muito rigorosa de resultados, porque a gente sabe que isso aqui pode ser perigoso, né? Então, assim, uma vacina não ia ser comercializada se ela causasse, como dizem, retardo mental e uma série de babaquices por aí, porque isso é muito bem testado. E além disso, mesmo quando ela já está sendo aplicada na população e comercializada, você ainda tem um processo de vigilância em cima disso para ver se continua tudo bem. Tem casos de, por exemplo, medicamentos também passam por essas fases de teste, de na fase 4 perceber que, olha, tem alguma coisa errada, e daí você tira o medicamento, a vacina de circulação. De vacina eu não sei nenhum caso, mas de medicamento às vezes acontece.
De novo, mais um motivo para você não ficar dando remédio. Se remédio que passa por tudo isso aqui já dá problema, imagina remédio que a gente não comprova eficácia. É claro que no caso da cloroquina, como ela já é usada para malária, você não precisa fazer todo esse estudo. Mas precisa fazer um estudo básico ali para ver se funciona e se vale a pena expor as pessoas aos efeitos colaterais. Tudo bem, mas enfim. Como vocês podem ver, é um processo extremamente seguro, bem testado. Tem muitos e muitos e muitos processos de checagem aqui. É um processo muito caro, vai milhões de dólares. Então, é seguro, gente. Pode tomar vacina tranquilo. Ninguém ia te dar uma vacina se desse algum tipo de problema. E as pessoas estão vigiando, né? Como vocês podem ver aqui. E se perceberem alguma coisa errada, isso vai ser tirado do mercado na hora e tudo bem. Beleza? Então vamos lá. Ah, uma outra curiosidade sobre vacina, gente. Vacina é feita de ovo. Vacina é feita de ovo? Sim. Como é que é assim? Como assim vacina é feita de ovo? Para a gente replicar as partes da vacina, a gente injeta a vacina no ovo. Daí essas partes vão se replicando dentro do ovo. Depois você extrai esse conteúdo do ovo, filtra e bota dentro da vacina. É claro que é um processo muito mais complexo do que eu estou falando. Mas só para vocês saberem, isso é feito de ovo. Quando eu vou lá para o Butantã mesmo de manhã, sempre chega um monte de caminhão cheio de ovo do interior que é para a galera produzir as vacinas. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, então achei legal colocar aqui. Mas beleza, chega de falar de coronavírus, pelo amor de Deus. Depois a Carol vai falar mais. Mas enfim, a gente deu um panorama aqui sobre os principais temas que estão sendo falados agora e tudo mais, que vocês estão sendo explodidos aí no jornal e nas redes sociais e não sei o quê. Então acho que é muito importante para a prova, mas também para a vida de vocês saberem profundamente o que está acontecendo, por que, que vacina demora, por que, que cloroquina não funciona e não sei o quê. Quer dizer, não sei, talvez ela funcione, mas ninguém conseguiu provar ainda, tudo bem? Então é importante saber esses conceitos para a formação cidadã de vocês, tudo bem? Mas beleza, vamos falar sobre uma outra doença viral muito importante. Tem várias doenças virais, tá? No fim eu vou passar uma lista aqui, mas vou falar de uma outra que é muito grave, que é o HIV, né? Uma outra coisa que vocês não podem confundir, pelo amor de Deus, porque as pessoas confundem. HIV e AIDS não é a mesma coisa. De novo, eu não sei se vocês lembram. SARS-CoV-2 é o vírus, coronavírus é a família, Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2 que pertence à família dos coronavírus. Tudo bem? São coisas diferentes. O HIV é a mesma coisa. O HIV é um vírus que causa uma doença chamada AIDS. Tudo bem? Gente, pelo amor de Deus. De novo. HIV é um retrovírus causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a doença, tudo bem? AIDS e HIV não é a mesma coisa, por favor. Se vocês saírem dessa aula sabendo que AIDS e HIV não é a mesma coisa, eu já vou ficar super, ultra, mega feliz. Tudo bem? Então saibam disso, pelo amor de Deus. Mas beleza. AIDS, portanto, significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que que é assim e ficou AIDS? De novo, porque vem do inglês, aí você passa os adjetivos para frente e acaba invertendo a bodega toda. Tudo bem? Mas AIDS significa isso. E por que que a gente fala de HIV? Por que que ele é tão importante? Quer dizer, por que que ele é um vírus que a gente fala tanto, né? É que ele é importante, parece que a gente gosta do HIV. Não, não é isso. É só importante dentro dos vírus, tudo bem? Vamos lá. A AIDS é uma doença que ataca o sistema imunológico, enfraquecendo as defesas naturais contra outras doenças. Então, de novo, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse aqui que o sistema imunológico consegue curar infecções sozinho. Só que o problema do HIV é que é uma infecção que ataca o sistema imunológico. Então, como é que você vai se defender se suas defesas estão sendo atacadas? Você não tem a defesa da defesa dentro do organismo. Você só tem o sistema imunológico. Então, isso gera um problema. Porque a única forma de se combater um vírus é através do sistema imunológico. Se você ataca o sistema imunológico, você fica sem defesa. Então aqui entra uma outra coisa interessante que é o seguinte. A AIDS em si, ela não mata. Tudo bem?
O problema é, a AIDS ela enfraquece o sistema imunológico, e daí você acaba ficando sem defesa, e se você contrair uma infecção, meu amigo, você tá ferrado, porque você não vai ter sistema imunológico para combater aquela infecção. Então, por exemplo, a AIDS surgiu lá na década de 80, se eu não me engano, e, e foi uma doença muito icônica porque uma série de personalidades famosas no mundo contraíram a doença e morreram por conta dela, né? Então, por exemplo, sim, voltando, né? Sobre a AIDS, não ser ela que mata, mas as outras doenças. Essas pessoas famosas, elas morreram por outras complicações, não pela AIDS em si. Então, por exemplo, o Fred Mercury, né? Não sei se todo mundo conhece, espero que vocês conheçam, porque é um dos melhores cantores que já surgiram nesse mundo. Ele contraiu HIV, só que ele faleceu por pneumonia. Assim como o Renato Russo, que eu espero que vocês conheçam também, pelo amor de Deus, contraiu HIV e faleceu por complicações pulmonares. O Cazuza também contraiu HIV e faleceu por choque séptico. Não é a AIDS em si que mata, tudo bem? É que ela enfraquece o seu sistema imunológico, então qualquer doença que você pega se torna extremamente perigoso. E o grande problema é que até hoje não tem uma cura efetiva, né? O tratamento ele é feito com um coquetel chamado AZT, que inclusive é distribuído pelo SUS, e o SUS ele se tornou uma referência no mundo em tratamento de HIV. Sim, o Brasil tem coisas positivas, gente. E o AZT, ele não é uma cura efetiva, tá? Você não fica curado da AIDS, só que ele representou uma melhora muito significativa na qualidade de vida de quem tinha AIDS, tudo bem? Então, quem contrai AIDS tem uma vida praticamente normal, tudo bem? Hoje por conta do AZT. Lá na década de 80, principalmente quando essas personalidades morreram, era praticamente um atestado de óbito você contrair AIDS porque não tinha o que fazer. Inclusive, se causou uma revolução no mundo, né? Porque era uma doença que matava muito rápido. De início, as pessoas não sabiam o que estava matando a população daquele jeito e que não tinha cura. Então, as pessoas simplesmente definhavam até a morte. E você, claro, né, fez leito de UTI também, uma série de coisas para a gente conseguir ajudar as pessoas que estavam nessa situação, mas contra a AIDS em si não tinha nada, né? Então imagina, uma doença que ataca o sistema imunológico, se você pegar uma infecção você vai definhar até a morte que não tem cura. Era um negócio que era muito complicado na época. Mas aí surgiu o AZT e ele representou uma melhora de qualidade de vida muito importante. É claro que assim, prevenção ainda é importante, tudo bem, gente? A gente tem uma melhora de qualidade de vida muito maior com a AZT, mas ainda não vale a pena se arriscar. Tudo bem? É muito melhor você ser saudável, ter esse sistema imunológico no lugar, do que você ter que ficar tomando coquetel e tudo mais. Tudo bem? Uma qualidade de vida que é muito melhor a qualidade de vida da década de 80. Mas ainda não quer dizer que é boa. Tudo bem? É melhor você se prevenir. Tudo bem, gente? Se previnem. Por favor. Mas enfim, o AZT ele é até um caso interessante, ligando um pouco com esse negócio de testagem de remédios que a gente falou. Por quê? Porque quando se testou o AZT no mundo, se percebeu uma diferença brutal entre o grupo controle e o grupo tratamento. Então se percebeu uma eficiência incrível, porque você tinha pessoas que simplesmente se contraísse iam morrer e de repente elas conseguiram melhorar assim, de uma forma muito incrível. Então se percebeu uma eficiência tão grande que começou até a se burlar parte do processo e já começar a distribuir para todo mundo de uma forma mais generalizada. Mas isso foi um caso muito específico em que se percebeu que a ZT funcionava muito bem, que era um negócio completamente sensacional. Diferente da cloroquina, que não se percebeu isso até hoje. Tudo bem? Se tivesse se percebido, estava distribuindo para todo mundo de uma forma mais abrangente. Mas não se percebeu essa diferença em nenhum estudo ainda. Então tem que tomar cuidado. O AZT foi um outro caso. Realmente se percebeu que, nossa, esse remédio funciona muito bem. Ela é a diferença entre a vida e a morte, literalmente, para quem contrai AIDS. Tudo bem? E de novo, HIV não tem cura. AIDS não tem cura, né? Até hoje a AIDS não tem cura. Mas tem um registro de duas pessoas na história que foram curadas. Tudo bem? Eu vou passar uma delas, que eu acho que é o caso mais famoso, que é o chamado paciente de Berlim, né?
como é que o paciente de Berlim, chamado Tim Brown, ele se curou da AIDS e do HIV? Foi basicamente assim. Tem uma mutação que ela pode gerar células imunológicas resistentes ao HIV. Então, se você tecnicamente faz transplante de medula de uma pessoa que tem essa mutação e coloca em outra, e daí tem uma série de processos que praticamente destrói o sistema imunológico do Berlim aqui, do Berlim, parece uma casa de papel. Mas enfim, tem o Berlim aqui, ele tem o sistema imunológico dele todo infectado pelo HIV. Aí tem esse processo aqui que ele passou, que só foi feito com sucesso uma vez, que é praticamente derreter o sistema imunológico dele infectado, injetar essas células com mutação na medula dele, e daí a medula vai produzir novas células com essa mutação que vão ser resistentes ao HIV, então tecnicamente você fica curado. É basicamente esse o processo. Mas qual que é o problema disso? Não sei se alguém aqui é doador de medula. Eu doei sangue uma vez, me perguntaram se eu queria doar medula. Eu falei que sim, mas acho que eu não voltei mais lá, mas eu preciso ver isso depois. Mas o transplante de medula ele é extremamente difícil porque é muito raro você achar alguém compatível com você. Tudo bem? É tanto que os bancos de transplante de medula eles são mundiais, tudo bem? Então sua medula daqui pode ir para a China, porque talvez só lá tenha alguém compatível com você. E se você precisar também, pode ser a mesma coisa. Então, de novo, gente, além de doar sangue, doem medula, porque se o banco de sangue está baixo, meu amigo não queira saber como está o banco de medula hoje, porque é muito raro a pessoa achar alguém compatível. Então imagina, já é raro você achar alguém compatível para fazer transplante de medula. Você achar alguém compatível com a sua medula que tem esse tipo de mutação é praticamente sorte. É puramente sorte um negócio desse. Então o Tim Brown ele deu muita sorte de fato de achar alguém compatível com ele que tinha essa mutação. Então é por isso que isso acaba não sendo um tratamento que pode ser replicado por outras pessoas. Porque a probabilidade de você encontrar alguém compatível com essa mutação é muito, 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 muito baixa, aliado ao fato do processo de implantação aqui no Tim Brown e tem todo o processo de você praticamente matar o sistema imunológico e ressuscitar com essas células novas, é um processo muito perigoso. Então a chance de falha é muito grande. Então isso não é um tratamento que dá pra gente fazer nas pessoas por aí. Teve o caso dele que deu certo, o outro caso eu não sei como foi. Mas enfim, tem essa chance. Mas, tipo, isso não é replicável, tá? Mas ele é um caso muito icônico de cura, né? Tem alguns pesquisadores que contestam essa cura, tá? Mas no geral se tem um consenso de que ele foi o primeiro paciente efetivamente curado de HIV. Curado de HIV a gente diz livre completamente do vírus. Tudo bem, gente? Então espero que vocês entendam todas essas questões. Eu sei que é muita informação, mas enfim, a gente precisa passar. O que é mais importante aqui, que o HIV é um retrovírus que ele causa AIDS. Tá? Saibam disso. HIV é o vírus que causa doença AIDS. Tudo bem? E que ela é uma doença grave porque ela ataca o sistema imunológico. Então você fica sem defesa, qualquer infecção você morre. E aqui entra uma coisa interessante, porque a gente está muito suscetível a infecções o tempo todo. Tem bactéria em todo canto, tem vírus em todo canto. Principalmente agora tem mais um vírus em todo canto, né? Mas assim, no geral a gente já está exposto a uma série de infecções o tempo todo. Só que sempre o sistema imunológico dá conta. Uma vez ou outra, isso sai um pouco de controle, que são as vezes que você fica gripado, ou tem alguma outra doença, ou tem uma pneumonia, alguma coisa do tipo. O que acontece bastante, por incrível que pareça. Quando eu estava na faculdade, meu primeiro trabalho de TCC, que depois eu larguei, era sobre declarações de óbito. E eu descobri que a maior parte da mortalidade. Aliás, descobri não, isso era um dado que já estava aberto, mas que eu nunca tinha visto, né? Que a maior parte das mortes no estado de São Paulo são por pneumonia. E isso não estou falando do cenário Covid-19 hoje, estou falando isso de 5 anos atrás. Então, essas doenças respiratórias elas sempre mataram muito. Por quê? Porque a gente sempre está muito exposto a esse tipo de infecção e uma hora o sistema imunológico dá uma escorregada na banana. Tudo bem?
No caso da AIDS, ele não dá uma escorregada na banana, ele desmaia, de fato, né? Então imagina, você viver num mundo extremamente infectado sem sistema imunológico, praticamente. Antigamente sem o AZT. Era um negócio muito complicado, tudo bem? Mas, graças ao bom Deus, para quem acredita, encontramos o AZT que já deu uma boa melhorada. Mesmo assim, gente, se previnam, por favor. É importante. Isso não é brincadeira. E eu faço esse alerta não para ser chato, porque talvez os professores já façam isso na aula, mas porque a incidência de HIV entre jovens está crescendo muito ultimamente. Tipo, muito mesmo. Por quê? Porque as pessoas não se previnem, as pessoas são teimosas. Então se previnam, gente. Não vão fazer esse número aumentar porque essa doença não é brincadeira. Não é porque tem um coquetel agora que vale a pena, tá bom, gente? Não vale a pena contrair AIDS, tudo bem? Então tomem muito cuidado. Beleza? Façam esse favor para mim, pelo amor de Deus. E também tem outras doenças, né, que podem ser transmitidas através do ato sexual. A gente já falou da candidíase. Tem outras doenças, inclusive virais, né, que são transmitidas através do ato sexual desprotegido. Então tomem cuidado. HIV é o mais, assim, é o caso mais punk, mas tem outras doenças que também são graves. Por exemplo, hepatite. Alguns tipos são transmitidas também assim. Você tem as outras infecções, herpes e não sei o que lá, que também não é legal de pegar. Então toma cuidado. Lembrando que a incidência de herpes na população é muito alta, então é mais um motivo. Se você anda fazendo brincadeirinhas desprotegido aí, a chance de você pegar herpes é muito alta. Tudo bem? Se bem que você também pega herpes por outros meios. Porém, um meio a menos é sempre muito bom para todo mundo. Beleza, gente? Faça esse favor para mim, por favor. Talvez essa seja a lição mais importante da aula, para vocês saírem daqui, levarem para a sociedade, levarem para os familiares de vocês. Não faça coisas sem proteção, porque dá merda, tudo bem? Não façam isso. Mas beleza. Acho que não tem mais nada para falar sobre HIV. Vamos falar sobre outras doenças, né? Óbvio que eu não vou falar sobre cada uma, porque eu vou passar a vida toda aqui, é doença pra caramba, mas só para vocês saberem. Dengue é uma doença viral, chikungunya é uma doença viral e zika é uma doença viral. E por sinal, nenhuma delas tem um tratamento claro também, né? A dengue tem algumas propostas de vacina que vêm sendo desenvolvidas, mas que ainda não chegou lá na fase 3, bonitinho, que eu passei para vocês e que já pode ser disponibilizado, ainda está no meio do processo. Você tem a dengue hemorrágica, né, que é um problema aí. Mas a gente sobrevive muito bem com dengue, e principalmente são doenças tropicais, então são comuns no Brasil. Mesmo sem, mesmo sem tratamento, mas fica todo mundo bem, o sistema imunológico dá conta. É claro que a diferença é que dengue, chikungunya e zika não transmitem de pessoa para pessoa, né? E esse é o principal problema do coronavírus. Não é essa uma doença viral, não sei o quê, porque isso já existe no mundo há muito tempo. Mas o problema é essa infecção de pessoa para pessoa. Não é o caso da dengue, nem do chikungunya nem do zika. Porém, tem algumas atitudes no nosso dia a dia que, obviamente, fazem com que essa transmissão exista. Claro que não de pessoa para pessoa, mas aquela velha história. Deixar pneu cheio de água, vasinho de planta, essas coisas com água parada, cara, vai aparecer larvinha lá. No Brasil isso é uma praga, gente. Sério, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Inclusive isso é interessante, né? Eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, eu não lembro quantos anos que foram, que a Cantareira diminuiu muito o nível e daí começou a ter racionamento de água, que o governo estadual jurava que não tinha, mas por acaso a água sumia todo dia da torneira, só à noite principalmente, né? Às vezes o dia todo. E não tinha racionamento, assim, era meio estranho. Mas por ter esse processo de racionamento e tudo mais, não sei se vocês lembram, as pessoas começaram a armazenar água, né? Meus pais mesmo aqui, a gente tem um tamborzão, enchia de água e deixava ali caso precisasse, né? Isso fez estourar os casos de dengue no país. Principalmente aqui em São Paulo, né? Acho que aqui em São Paulo é onde o racionamento foi maior naquela época. Por quê? Porque as pessoas armazenavam água de qualquer jeito. Então explodiu os casos naquela época. Foi um negócio absurdo, assim. Então, outra coisa para tomar cuidado.
Quando tiver racionamento de água, a gente, pelo amor de Deus, tome cuidado armazenando a água. A gente espera que não tenha mais. Mas como 2019 está um ano bizarro, onde a gente teve uma pandemia e está vindo uma nuvem de gafanhotos para o Brasil, além de todos os problemas políticos que são completamente insanos, não duvido de aparecer mais alguma coisa. Então, se aparecer um racionamento nesse ano que está extremamente bizarro, tomem cuidado na hora de armazenar, porque já tem um bagulho bizarro aí com o coronavírus no mundo. A gente não precisa de uma explosão de dengue também no país de novo, por conta de falta de água, tudo bem? Então tomem cuidado. Catapora. Catapora também é uma doença viral. E catapora é um exemplo interessante porque está ligado nas outras coisas que a gente já falou aqui na aula. Que é a questão do sistema imunológico, fazer anticorpo e você ficar imune à doença. Vocês já ouviram falar que catapora só pega uma vez, né? E é verdade isso. Você pega a catapora, você fica lá cheio de mancha, foi parecendo esse vírus aqui. Mas depois você melhora e não pega mais. Por quê? Porque o sistema imunológico ele gera os anticorpos e você nunca mais vai pegar aquilo. Tudo bem? Cachumba também é uma doença viral. Tudo bem? Poliomielite, que foi praticamente erradicada no mundo graças às vacinas, gente. Vacina, não sei porque criticam a vacina. A vacina é uma das melhores coisas do mundo. Também é causada por vírus, mas que graças a Deus de novo foi erradicado através da vacina de poliomielite. O famoso Zé Gotinha erradicou esse vírus também. Quer dizer, não erradicou o vírus está aí, mas todo mundo é imune porque todo mundo se vacina quando é criança. Ainda bem, espero que todo mundo ainda se vacine, né? Porque nos últimos tempos a galera não tá curtindo vacina. Sim, gente, eu tenho problemas com pessoas anti-vacinas. Porque é uma responsabilidade imensa. Imagina se as pessoas não fossem imunes à poliomielite hoje. Que problema que a gente teria no mundo? Vocês já viram o que poliomielite faz? Depois pesquisa o que poliomielite faz uma criança. Não é um negócio que é brincadeira. E alguém virar para mim e falar que não, não pode vacinar é um absurdo, sabe? É um grande absurdo. Mas enfim, gripe também é uma doença viral. Hepatite. Hepatite, na verdade, significa inflamação do fígado ou do pâncreas. Ah, não lembro, vou ter que confirmar para vocês. Mas enfim, é uma inflamação em um dos dois que pode ser causada por vírus, tá? Pode ser causada por outros motivos, mas tem uns vírus específicos que causam, e eu tenho quase certeza que é no pâncreas. Não, não tenho não. Depois eu mando aqui no. Eu gravei essa aula na quinta-feira. No sábado eu pego a informação e mando lá no chat. Se é no fígado ou no pâncreas, porque eu esqueci, porque é muita coisa para lembrar. Mas enfim, é uma inflamação naquela região e essa inflamação pode ser causada por vírus, né? Aí tem os tipos, hepatite A, B, C, enfim. Tem a febre amarela, que também é uma doença viral, uma doença tropical, também famosa no país. Tudo quanto é coisa ruim no Brasil tem, pelo amor de Deus. Raiva também é uma doença viral, mas de novo, tem vacina, fica tudo bem. Se o cachorro te morder, tá tudo beleza. Rubéola. Rubéola também é uma doença que é bem comum graças às vacinas, amém. E você tem o sarampo. O sarampo, inclusive, é um problema, principalmente nesses movimentos anti-vacina hoje, porque o sarampo era uma doença que estava erradicada do mundo. Só que por algum motivo ela está voltando. O número de casos, dá para ver isso no site do SUS. Depois, se alguém tiver curiosidade, fala aqui, eu tenho curiosidade, eu posso mandar os dados para vocês e mostrar como é que mexe lá. Que é bem dificinho. Mas enfim, os números de sarampo estão aumentando drasticamente nos últimos tempos. É um negócio absurdo isso, gente. E era uma doença que estava sendo erradicada, que tem vacina que a gente sabe como cura, mas que está todo mundo pegando de novo. Então, é muito irresponsável todo esse movimento. Tudo bem, gente? Porque essas doenças causam diversos problemas para diversas pessoas. Tem todo o lado econômico que eu falei, tá? Eu tô falando isso porque o meu TCC lá na pós-graduação é sobre SUS, então eu estou estudando muito esses números ultimamente, então estou ficando meio vidrado nisso. Mas é o seguinte, o financiamento do sistema de saúde é um grande problema. E daí você fica com esses diversas coisas, ah, não vou vacinar, não sei o quê. Depois a pessoa tem que ser internada, internação é muito caro, você deixa o sistema cada vez mais inviável e deixando as pessoas cada vez com menos acesso. Quando era só ter tomado a vacina, cara. Tipo, uma vacina custa pro governo R$ 3, uma internação vai mais de 1.000 e não sei quanto, entendeu? Não faz sentido. Tem que tomar cuidado, gente.
Mas enfim, essa aula está acabando. Eu queria ter falado sobre bactérias hoje, mas não deu tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês e tenham um ótimo fim de semana e estudem, por favor. Tá bom? É importante estudar. Não adianta só me assistir. Precisa revisar tudo que eu tô falando depois, tá bom? Obrigado, gente. Beijos de luz.